Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre os 3 homens que foram lançados na fornalha e o fogo não os queimou. E isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Sadraque, Mesaque e Abdenego são os nomes babilônicos dados a Ananias, Misael e Azarias, 3 jovens que estavam entre os hebreus que foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E neste vídeo conheceremos um pouco mais sobre a história dos 3 jovens que foram companheiros do profeta Daniel e, sobretudo, pelo episódio em que foram lançados na fornalha de fogo ardente. A história de Sadraque, Mesaque e Abdenego está registrada no livro de Daniel. Sadraque foi um dos príncipes de Judá, levado cativo para a Babilônia. O nome Sadraque é babilônico e, apesar de muitas tentativas por parte dos estudiosos, nenhum significado real satisfatório foi encontrado para esse nome. Já seu nome hebraico, Ananias, significa Jeová tem sido gracioso ou Jeová foi misericordioso. Mesaque foi o nome babilônico dado pelo chefe dos eunucos na Babilônia ao jovem Misael. Seu nome hebraico, Misael, significa quem é igual a Deus. Já o nome babilônico, Mesaque, também tem seu significado muito discutido entre os estudiosos, de modo que não se sabe com exatidão sua interpretação, devido ao fato de não se conhecer nenhum nome babilônico como esse. Abdenego. Azarias, outro jovem hebreu levado cativo para a Babilônia, também teve seu nome trocado para Abdenego, que significa servo de Nebo. Nebo era o principal deus cultual da Babilônia. O nome hebraico Azarias significa Jeová tem ajudado. A Bíblia não nos fornece muitas informações sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego. Apesar disso, é possível ter uma clara ideia sobre o perfil desses homens. No primeiro capítulo do livro de Daniel, temos a descrição sobre a chegada dos jovens hebreus na Babilônia. Entre esses jovens estavam Ananias, Misael e Azarias, além, é claro, de Daniel. O texto bíblico diz: e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdenego. Juntamente com Daniel, esses 3 jovens se recusaram a comer as iguarias da mesa do rei e tomar do vinho que lhes era servido, sendo alimentados apenas com legumes e água. Inicialmente foi feito um período de prova por 10 dias. No final dos 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam mais robustos do que os demais jovens que continuaram se alimentando com o banquete real. O texto bíblico diz: e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. A Bíblia diz que Deus deu aos 4 jovens o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Após o período de preparação a que foram submetidos, os 4 jovens foram levados pelo chefe dos eunucos à presença do rei Nabucodonosor, e entre todos os outros não havia ninguém que se comparasse aos 4 amigos. O texto bíblico diz: e ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino.
No capítulo 2 do livro de Daniel, temos o registro de como ocorreu a interpretação do sonho de Nabucodonosor por Daniel. Apesar de não serem figuras centrais desse episódio, sendo apenas citados brevemente no versículo 17, Ananias, Misael e Azarias aparecem desempenhando um papel fundamental diante daquela situação. O texto bíblico diz: Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Mais tarde, a pedido de Daniel, após interpretar o sonho de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abdinego foram promovidos a uma posição administrativa na província da Babilônia. O texto bíblico diz: E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Mas Daniel permaneceu na porta do rei. No capítulo 3 do profeta Daniel, encontramos a narrativa que dá maior ênfase a Sadraque, Mesaque e Abdinego. Na ocasião, Nabucodonosor fez uma grande imagem de ouro e ordenou que, quando a música tocasse, todos os povos, nações e homens de todas as línguas deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro que havia sido levantada. Quem se recusasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Como Sadraque, Mesaque e Abdinego não atenderam à ordem do rei, logo foram denunciados e conduzidos até a presença do furioso Nabucodonosor. Antes de aplicar a pena capital, o rei ainda tentou convencê-los a se prostrarem diante de sua imagem, terminando seu discurso com a seguinte pergunta: Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A resposta dos três homens foi uma pura expressão de fidelidade a Deus e confiança em sua vontade. O texto bíblico diz: Responderam Sadraque, Mesaque e Abdinego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nabucodonosor ficou transtornado com tal resposta e ordenou que acendessem a fornalha 7 vezes mais do que o de costume e que Sadraque, Mesaque e Abdinego fossem lançados nela. O texto bíblico diz: Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abdinego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Sadraque, Mesaque e Abdinego foram amarrados com seus mantos, túnicas e chapéus e foram atirados na fornalha de fogo ardente. A fornalha estava tão aquecida e a intensidade das chamas era tão grande que os homens encarregados de lançá-los na fornalha acabaram morrendo somente por se aproximar dela. Sadraque, Mesaque e Abdinego caíram atados dentro da fornalha. Então Nabucodonosor se espantou, pois no mesmo instante ele começou a ver 4 homens soltos, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, sendo que, segundo Nabucodonosor, o aspecto do 4º homem era semelhante a um filho dos deuses. Nesse caso específico, o próprio texto esclarece que se tratava de um anjo. Muitos estudiosos identificam esse anjo como sendo o anjo do Senhor e também consideram a possibilidade de ter ocorrido ali um aparecimento de Cristo anterior à sua encarnação. Diante desse evento sobrenatural, Nabucodonosor chamou a Sadraque, Mesaque e Abdinego para fora da fornalha. Mesmo estando em uma fornalha tão aquecida, nem mesmo os cabelos ou as roupas dos homens ficaram chamuscados. Então Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus daqueles homens e fez um decreto dizendo que qualquer um que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seria despedaçado. Texto bíblico diz: Falou Nabucodonosor dizendo: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus.
Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. A Bíblia encerra a narrativa sobre Sadraque, Mesaque e Abdenego, nos informando que Nabucodonosor os fez prosperar na província da Babilônia. Em Hebreus 11, o exemplo de fé desses homens diante da força do fogo é lembrado no capítulo que apresenta a lista conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé. E esses foram os 3 homens que foram lançados na fornalha e o fogo não os queimou.